Ah, então seu pastor não tem unção. Bom é aquele itinerante que chegou lá de terno arrumadinho, de sapato escovado, vendendo camisetinha da marca dele, vendendo um pendrive com música, com pregação, DVD, vendendo carteira, boné. Esse aí que é o bom, que deu umas profetadas lá, diz que vai todo mundo vencer, vai romper, que o poder de Deus chegou, fez umas revelações lá. Eis que te digo, meu filho, eu estou ouvindo a sua oração aqui do meu trono, eu estou com você, decanta as nébias, labachúrias. Aí o itinerante dava um glória, o povo respondia aleluia, e aí o culto foi aquela unção. Então, pastor bom é o itinerante. Migão, acorda, acorda. Sabe por que o pastor local não sai fazendo profecia para todo lado? Porque ele é responsável pelo que fala. E quando ele começar a profetizar a vitória para todo mundo que não acontecer, você vai lá bater na portinha da casa dele, ó. Pastor, o senhor profetizou meu emprego aí e o emprego não veio. O senhor profetizou meu casamento, eu casei e o casamento não deu certo. O senhor profetizou cura, vim aqui te chamar para fazer o culto fúnebre da minha mãe, que o senhor falou que Deus ia curar ela. É isso que vai acontecer. Pastor local pensa 20 vezes antes de abrir a boca. Porque você conhece ele, sabe onde ele mora, tá lá para pregar todo dia. Você achou bom que o itinerante deu um glória lá e o povo caiu gritando no fogo? Se o seu pastor local der o mesmo glória, vocês vão todos olhar um para a cara do outro sem graça e olhar para ele? Ou vão responder o glória também? É, pessoal, eu já estou ficando velho, eu começo a ver essas coisas se repetindo e isso acaba me incomodando muito. Porque eu começo a ver uma turminha aí que não sabe a diferença entre um charlatão e um pastor. Entre alguém que cuida de uma igreja, que prega 4, 5 vezes por semana para as mesmas pessoas. Então não pode repetir pregação. Enquanto itinerante, prega a mesma pregação o ano inteiro. Ele não volta na mesma igreja em pouco tempo e começa a repetir o que ele falou. O camarada recitou 15 versículos de cabeça, acorda, ele só sabe os 15. É um texto decorado. Você acha que eu não conheço itinerante, não? Eu conheço itinerante que ele descobre uma pregação, inventa, copia de alguém, faz um esboço, coloca no bolso. Quando ele tem que pregar para uma igrejinha pequena, de 10, 15 pessoas, ele prega aquele esboço. Guarda ele, está praticando. Na de 50, na de 100, ele vai e repete. Faz ampliações, decora os textos, descobre o tom de voz melhor. Quando ele recebe um convite para uma igrejona, um congresso, tem 1000 pessoas ouvindo, aí ele já treinou várias vezes aquela pregação. Não estou dizendo que é exatamente errado fazer isso. Só estou dizendo que você pegou um cara que pode até ter alguma unção, algum chamado de Deus, mas que já se tornou um artista do palco, e você está achando que essa pessoa é melhor do que o pastor local, que está lá todos os dias, ouvindo ladainha sua, te aconselhando, preocupando com você, fazendo visitas, cuidando da estrutura. Começa a dar valor em quem realmente é bom. Porque se itinerante fosse bom, ele assumia uma igreja para tomar conta, para cuidar de pessoas. Acontece que a maioria desses malandros aí não acha ruim, não. É malandro, sim. Claro que tem uns bons, mas sabe quem são os bons? Aqueles que são membros de igrejas. Aqueles que se submetem a uma liderança e que eventualmente pregam em outras igrejas. Eu estou reclamando aqui, criticando, é aquele que não tem igreja nenhuma, não faz parte de igreja nenhuma, mas vive a vida pregando em igreja dos outros e faz da pregação uma fonte de renda. Eu esqueci quem é o autor, mas eu gostei muito de uma frase. Não confie em alguém que lucra com os seus ideais. Se o camarada tem como ideal pregar a Cristo, mas aquilo lá também é a fonte de renda dele e a única, tenha cuidado. E agora você entendeu por que é que esse camarada só prega coisa boa, só profetiza coisa boa. Porque profetizando coisa boa, você aplaude. Profetizando coisa boa, você aplaude.
profetizando algo que não seja assim uma tão boa coisa, te mandando deixar de pecar, te cobrando mudança de comportamento, lembrando que aqueles que não creem em Cristo vão morar no inferno, ele talvez não ganhe o convite para voltar. Mas vou te lembrar só de uma coisa. Quando você está com problemas, você não tem o telefone de um itinerante para te ajudar. Você tem do pastor local. É na porta dele que você bate e pede ajuda. Então, a partir de agora, começa a respeitar o pastor local. Porque esse aí tem compromisso com vidas e não com o dinheiro que ele recebe. Tem compromisso com pessoas, que cuida da comunidade e não está só preocupado com o dinheiro dele no final do mês a partir da arrecadação que ele ganha com as pregações dele. Ok? Não estou aqui dizendo que 100% dos pastores são bons pastores dos locais. Também não estou dizendo que 100% dos itinerantes são vagabundos. Mas eu quero só te lembrar que os bons pastores são aqueles que estão sempre à disposição, que falam o que você não quer ouvir, que te cobram mudança de comportamento, que te prega a Cristo. Aquele que só sai melzinho da boca dele, só falando coisa boa, muitas vezes ele não é um amigo e não está preocupado com a sua vida espiritual. Ele só está preocupado com a oferta dele de pregação no final da reunião. Mas faça essa pergunta, itinerante. Se você é tão bom assim, tão cheio de unção assim, assume uma igreja. Tem tantas igrejas precisando de um pastor, tantas igrejas que precisam ser abertas, mas não tem quem toma conta. Assume você. Faça isso. Se eu assumo uma igreja, eu, Ricardo Nascimento, eu sou pastor auxiliar de uma igreja. Eu prego para as mesmas pessoas frequentemente. E não adianta tentar repetir pregação, porque as pessoas lembram. As pessoas sabem a cor das minhas 3, 4 camisas, das minhas 2 gravatas. Não tenho vergonha de ser pobre, eu tenho raiva. Mas vergonha eu não tenho. Eu posso até repetir a camisa porque eu não dou conta de comprar outra. Mas pregação eu não repito, porque eu leio sempre as Escrituras e porque eu sei que aquelas pessoas que Deus colocou perto de mim para que eu as ensine, elas merecem a palavra de Deus bem preparada e inspirada todos os dias. Eu não tenho essa palavra, a Bíblia tem. Então eu leio, estudo, medito e peço a Deus para que quando eu abrir a boca, que seja Deus falando com a igreja. Itinerante que não tem respeito pela igreja, que não está nem aí, ele pega lá uma pregação que deu certo, anota bem ela, memoriza, vai em outra igreja, repete, vai na outra, repete, vai na outra, repete. De repente o camarada começa a pregar sem nem precisar abrir a Bíblia mais, já decorou todos os versículos. Só que acorda, crente, ele não decorou a Bíblia, ele decorou aquela pregação. Ele é um ator que já decorou o roteiro. E aí você acha que esse ator é o bom e esquece do seu pastor local, que muitas vezes não tem um salário, trabalha fora para poder se sustentar, que prega 3, 4 vezes por semana e não repete pregação. E o que para mim é mais importante, quando você precisa de ajuda, ele está à disposição, vai atrás de você e te ajuda. O itinerante recebe a oferta dele de pregador, vai embora e só volta quando você tiver mais dinheiro para dar para ele para pregar aqui. Senão ele não volta. Então faça esse último apelo. Respeite, ame e ore pelo seu pastor local, pelo pastor dirigente. Ele precisa muito dessas orações e da sua ajuda.